Konnichiwa, todo mundo genki? Todo mundo bem? Aqui estamos bem. E hoje nessa reflexão eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês sobre uma passagem, né? Na verdade são várias passagens bíblicas, mas hoje eu vou me deter somente em uma passagem, lá no livro de Mateus, no capítulo 3. Porque hoje muita coisa, né? As pessoas ouvem, né? Mas pouco se escuta, porque tem muita diferença entre ouvir e escutar. O ouvir é relacionado ao aparelho auditivo, né? A audição. E escutar, aí já depende da vontade da pessoa, da vontade, da disposição de parar, prestar atenção, refletir informação, para depois verbalizar uma resposta ou uma outra reflexão. Então tem diferença. Então hoje em dia muitos ouvem, porém não escutam. Então bora lá refletir um pouquinho. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Vou pontuar 4 detalhes aqui nessa passagem no livro de Mateus, né, 3, que fala de João Batista. A primeira, lá no versículo 4, sobre a personalidade. João Batista tinha personalidade. Ele não se vestia como os sacerdotes da época, né? E também ele não estava ali pregando naqueles templos grandiosos, né? Que faziam de tudo para chamar a atenção, para ser atrativo, com poder, vestes, né? Muito bonitas, templos, grandiosos, bonitos, né? Não, João Batista já era outra pegada. Ele tinha personalidade e ficava no deserto. E no deserto, a gente, assim, numa forma assim mais simples, no deserto que a gente tem areia, né? Muita areia. Tem água escassa, é quente ou é muito frio à noite, né? Então tem sim umas coisas assim que não é muito atrativo não. Você sair da sua casa e ir para o deserto, ouvir, né? E escutar. Lá no 6, eram por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ou seja, João Batista, ele pregava o arrependimento, ele pregava que as pessoas deviam se arrepender dos seus pecados. O que é se arrepender? Bora lá refletir. A pessoa fazer uma autoavaliação, olhar para si, né? Não ficar olhando para o outro, julgando, procurando defeito. Claro que tem pessoas que, dentro de um padrão social, fazem várias coisas que são assim, que ultrapassam a legislação, né? Ultrapassa o limite do próximo, né? Já passa por cima.
e não quer nem saber. Então tem pessoas que realmente ultrapassam esses limites. Então a gente precisa ter uma autorreflexão, independente se você socialmente ultrapassa algum limite. Todos nós, sem exceção, precisamos de uma autoavaliação. E essa autoavaliação é constante, é diária, refletir, pensar em você, depois falar. Isso é muito importante. Então aqui a pregação era de arrependimento. E o outro ponto, lá no 11, ele era humilde. Por que ele era humilde? Ele está falando que Jesus, que vem depois dele, ele é mais poderoso, né? Ele não é digno nem de segurar as suas sandálias. Olha que poderoso, coração humilde, né? Ele refletia, ele pensava, ele não se colocava lá em cima, ele olhava para si, né? Que ele também precisava sempre ter uma autoavaliação de arrependimento, uma autoavaliação, e tinha um coração adorador a Deus, porque ele sabia que Deus era maior do que ele, que apesar de tudo que ele estava fazendo ali, ele estava fazendo para a honra e glória de Deus. Olha que poderoso, que interessante. As pessoas procuravam João Batista para ter arrependimento. Eles não estavam indo lá atrás de um carro, de ter um novo cargo, de ter dinheiro, mas sim para ter arrependimento. Olha que diferença. Essa pregação é a mesma depois, Jesus pregando, seus discípulos pregando, e que teria que ser hoje em dia também a mesma pegada, a mesma pregação de arrependimento, de autoavaliação, colocando Deus acima de tudo, sempre olhando para si. Olha que diferença! Claro que milhares e milhares de pessoas leem, ouvem, mas não escutam isso. Muitos procuram na Bíblia, reviram a Bíblia atrás de justificativa, de terceirizar sua responsabilidade, querendo sempre, triunfar, mas no sentido financeiro. Você já parou para pensar? Se você não tivesse a instituição que você frequenta, se você não tivesse recurso da internet que nós estamos utilizando aqui, se você não tiver, aonde ir, por qualquer motivo que seja, não estou falando de apocalipse, não estou falando de nada, estou falando aqui de nós, da nossa natureza, de fatos que estão acontecendo, né? Que está sendo vinculado na mídia e que são fatos, né? A questão da natureza, você já ouviu falar do evento de Carrington? Ele foi uma poderosa tempestade solar geomagnética. Na época, os recursos mais modernos, que eram os telégrafos, davam um choque nos seus operadores, alguns pararam de funcionar e era um equipamento de comunicação muito importante na época. Esse evento, em 1859, foi muito importante e trouxe bastante dano, deu um apagão. As pessoas não tinham como se comunicar, que no caso aqui que seria através do telégrafo. Imagine hoje que sempre está tendo tempestade solar, a NASA liberou algumas imagens também. Imagina se tiver uma tempestade solar mega e derrubar todos os sistemas de internet por conta de alguma guerra, você não poder sair da sua casa. Como vai estar a sua fé? Já parou para pensar nisso? Como será a sua fé? Será que você consegue ficar na sua casa adorando a Deus? Será que você consegue atravessar um período de dificuldade sem estar em algum lugar e sem ouvir de alguém? Você consegue manter a sua fé? Isso é muito importante, a gente sempre fazer uma autoavaliação, que a nossa fé não tem que depender de lugar e nem de pessoas. Isso é algo particular, é algo íntimo, que depende só de você, que depende só de mim. Apesar de estarmos cercados de pessoas, a gente tem que ter a nossa individualidade. A nossa fé, ela precisa ser fortalecida. Se a gente não tem uma fé fortalecida por nós mesmos, nós não temos condições de
dar exemplos, né? De frutificar, de dar frutos às pessoas à nossa volta, né? Porque quando temos fé, a gente reproduz esperança, perseverança, né? Então as pessoas à nossa volta participam disso, porque se torna algo coletivo. Então é muito necessário, é muito importante a gente fazer uma autoavaliação constante. A gente não tem que só ouvir, a gente precisa escutar, refletir. É isso que eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Desejamos a vocês que vocês escutem a voz de Deus, que vocês reflitam a palavra de Deus e que Jesus, nesse mês de dezembro, esteja com você no seu coração, independente do lugar aonde você esteja. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Matanê, bye bye!